aproveita que tu tá aqui e me tira uma dúvida. Ah, o que foi? Fala comigo. Você trabalha com quantas renas lá no Polo Norte do Natal? Ora, rapaz, eu trabalho com muitas, entendeu? São várias, mas por quê? Por que você quer saber? É que eu tô interessado em cálculo renal. Ah, pelas barbas de Noel, viu? Essa aí pegou aqui no rim, ó. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar com aquele papo bonito, elegante e sincero sobre matemática. E para rever os episódios, você já sabe, é só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. E não se esquece de se inscrever, hein? Então vem pra cá, professor Sandro Vinícius. E aí, meu amigo? E Tudo aí? bom? Sempre um prazer. O prazer é todo nosso, professor. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. O assunto de hoje é interpretação de texto. Calma aí, calma que eu não errei, não. É uma habilidade fundamental na matemática, tá certo? Sem dúvida. Sem interpretação de texto, você não consegue avançar, principalmente numa prova como essa, que é a prova do Enem. É isso aí. Então tem que fazer uma leitura muito caprichada, de preferência, tentar ler mais de uma vez, e para isso a gente tem que tentar sempre uma técnica para não perder tanto tempo assim, lendo uma determinada questão, uma vez que o tempo para fazer o Enem é um limitante para a prova. É fundamental, né? Professor, hoje a gente fala de sistemas lineares. Por que interpretação de texto é tão importante para esse assunto? É muito importante que o aluno consiga, principalmente, equacionar todo aquele problema com uma linguagem algébrica para que ele consiga escrever ali algumas equações e, a partir dessas equações, ele conseguir resolver e encontrar lá o que está sendo determinado no problema. Professor, vamos fazer o seguinte, bora pro quadro e a gente faz aquela revisãozinha rápida sobre o assunto? Claro! Quando a gente está falando em sistemas lineares, a gente vai desde os sistemas mais simples, onde a gente vai ter alguns problemas, eu vou ter sistemas de duas equações e duas incógnitas, até sistemas mais elaborados, sistemas com 3 equações, com 3 incógnitas, mais ainda. E quando você pega esses sistemas mais elaborados, aí você tem que começar a discutir o sistema. O que significa discutir o sistema? Nem sempre o sistema tem solução. Então ele pode não ter solução, que é o que a gente chama de sistema impossível. Ele pode ter infinitas soluções, que é o que a gente chama de sistema possível, entretanto indeterminado. E tem sistema que tem solução única. Qual o sistema que tem solução única? Aquele que a gente chama de possível e determinado. Se eu te faço a seguinte pergunta, quanto que é 7 dividido por 0? Você sabe? 7 divididos por 0? É. Zero é indeterminado. É não. Não é não? 7 dividido por 0 é impossível. Pensa no seguinte, qual é o número que você vai multiplicar por 0 para dar 7? Não tem. Não tem. Essa é uma divisão que é impossível. Isso aqui é impossível. Agora vamos pensar de uma outra forma. Quanto que é 0 dividido por 0? Ah, professor, isso é pegadinha. Impossível também. E aí? Aí que tá. É indeterminado. Esse é indeterminado. Mas por quê, professor? Qual o número que eu multiplico por 0 para dar 0? É verdade, pode ser qualquer número, Então, por isso que é indeterminado. aqui ó, você tá com uma coisa que é indeterminada. Saquei. Mas nessas questões que a gente vai abordar sobre o Enem, não é esse o conhecimento que vai determinar a solução. Entendi. Mas sim a sua capacidade de transformar aquela linguagem textual numa linguagem algébrica, transformar aquilo em equações e ser capaz de resolver essas equações. E o sistema que a gente vai resolver hoje é um sistema que é possível e determinado. O que significa? Tem solução única. Beleza, então partiu ver a questão? Vamos nessa? Então simbora. Já tá na tela a questão 175 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Vamos lá, vamos fazer essa leitura juntos. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ou, se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe 232.
Considere ainda que nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? E aí? E aí é o seguinte, vamos pensar. Tem 3 possibilidades para pagamento. Você chega lá, ele tem um determinado número de parcelas e um valor para cada parcela. Aí você supõe que está com o seu orçamento mais apertado e você tem a opção de aumentar o número de parcelas e diminuir o valor pago em cada uma das parcelas. Essa é uma outra possibilidade. Tem uma terceira possibilidade que é o seguinte, foi promovido, está começando a ganhar um dinheirinho melhor, aí você diminui a quantidade de parcelas, mas aumenta o valor de cada uma das parcelas. Mas nos 3 casos, o valor tem que ser o mesmo. Então vamos entender essa questão ali no nosso quadro. Vamos lá. Bora. O que a gente chamou de N? A quantidade de parcelas que você tem inicialmente lá no seu financiamento. O que é o X? O valor de cada parcela. E aí você tem o preço do automóvel dado pela quantidade de parcelas vezes o valor de cada parcela. Certo. Isso aí é tranquilo. Mas a outra possibilidade diz o seguinte, se eu aumento a minha quantidade de parcelas em 5, então ao invés de N, eu vou ter N mais 5 parcelas. Certo. Eu diminuo o valor de cada parcela em 200. Então ao invés de pagar X, eu vou pagar X. Menos 200. Perfeito. Mas tem que dar o valor lá do automóvel. Exato. Tem uma terceira possibilidade. Qual que é? Eu diminuo o número de parcelas, é o teu caso, que começou a ganhar melhor, aí o que você Deus faz? Amém. Diminui a quantidade de parcelas para se livrar logo do financiamento, mas vai pagar mais nas parcelas. Então, você diminui as parcelas em 4. Então, ao invés de pagar N, vai pagar N menos 4. Só que agora, o valor de cada parcela não é mais X. É X mais 232. Mas lembrando que esse produto tem que dar o valor do automóvel. Verdade. E aí nós temos aqui, ó, 2 equações e um detalhe nessa questão. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a quantidade de parcelas. Então, nosso objetivo é descobrir isso aqui, ó. Que é SN. Beleza. Tá? Porque a gente, no meio do caminho, numa solução de uma questão como essa, o aluno tem que saber onde ele quer chegar. Sim. Se ele quer chegar no N, vamos escrever equações aqui para a gente chegar lá. O que eu fiz aqui? Produto, distributiva, NX, N vezes menos 200, 5x, 5 vezes menos 200. Na equação de baixo, a mesma coisa, NX, N mais 232, menos 4 vezes x, e menos 4 vezes 232. Já deixei prontinho aqui. Já e aí tem até o valor, né? Do menos 4 vezes. E aí observa comigo. Aqui do lado esquerdo da equação, você tem N vezes x? Sim. Tem do lado direito também. Tem. Subtrai essa quantidade dos dois lados. Ok. Aqui na segunda também temos a mesma coisa. N vezes x, que é o valor do automóvel. Tá ótimo. Olha o que nós temos aqui. Menos 200N mais 5x menos 1.000 é igual a 0. Na equação de baixo, 232N menos 4x menos 928 igual a 0. E aí, Lande, o que a gente vai fazer para fazer uma resolução bem limpa? Dar uma arrumada na equação. O que eu fiz? Ó, vou pegar esse menos 1.000 que está aqui e vou somar 1.000 dos dois lados. Somar 1.000 dos dois lados é o que o aluno fala assim, ó, passa para o outro lado trocando sinal. É isso. Mas na prática, o que ele está fazendo? Ele está somando 1.000 nos dois membros da equação. Importante ele saber o que está fazendo. Somou 1.000 de cada lado, ou seja, passou 1.000 para lá trocando sinal. Fiquei com isso aqui, ó. Menos 200N mais 5x igual a 1.000. Tá percebendo que todo mundo é múltiplo de 5? Sim. Dividir por 5, cheguei aqui, ó. 5x dividido por 5, x. Menos 200N dividido por 5, menos 40N. 1.000 dividido por 5, 200. Fiz a mesma coisa na de baixo, ó. 232N menos 4x menos 928. Divide tudo por 4. Ó, menos x... Ficou menos x, é menos 4x, ficou menos x. Perfeito. 232 dividido por 4. Tá aqui. 58. 58. E o 928 dividido por 4 deu 232. Repara que eu tenho um sistema agora com 2 equações, 2 incógnitas, bem limpo para a gente resolver. Bem simplificado, né?
resolver esse sistema é a coisa mais tranquila do mundo, sabe por quê? Por quê? Experimenta somar as equações. É só somar. X com menos X. Cancelou. Cancela. Menos 40N mais 58N. Olha o que deu. 18N. 200 mais 232. Dá 432. E aí, o que você está procurando? Um número que multiplica 18 para dar 432. Esse número é mole, ó. O que vai ser? É 432 dividido por 18, que dá 24. E 24 é letra B. Resolvido. Acabou. Dava para derrapar em alguma das opções ali, professor? Ah, sempre. Sempre dá para derrapar, sabe por quê? Na hora de resolver essa equação, o aluno ele pode esquecer, se ele não se organizou bem, que N é a quantidade de parcelas. Ele pode encontrar o valor pago em cada parcela, ele pode errar na hora de montar essas equações de forma mais limpa para resolver o sistema. Então, tem várias possibilidades aí. Mas né? muitas. Enem foi feito para isso. Se tem uma possibilidadezinha de erro, você vai derrapar e vai chegar lá numa determinada opção. Mas aí não tem jeito, tem que estar atento. É. E o aluno atento não vai errar. Professor, essa questão, você classificaria ela como média, fácil ou difícil? Então, aqui a gente vai classificar na nossa opinião, que é diferente como o Enem trabalha levando TRI. Mas na minha opinião, essa questão ela não é fácil não. Por que ela não é fácil? Transformar toda essa leitura, toda essa informação nessas equações é onde o aluno pode se perder. Se ele chega nesse momento aqui e resolve, isso aqui é fácil. Mas chegar até aqui, ele pode se distrair e cometer aqui um equívoco com muita informação e chegar em equações diferentes. E aí ele vai errar a questão. Professor, a próxima questão também é sobre sistemas lineares. Hoje nós vamos falar de sistemas lineares. No total. É isso. Mas antes eu quero saber como a gente vê sistemas lineares no nosso dia a dia. Imagina você, dono de um restaurante, você coloca ali mesa com 2 lugares, mesa com 4 lugares, e você tem ali na entrada do seu restaurante é cheio, boa comida. Aí você tem lá anotando pessoas que pediram mesas de 2 lugares, pessoas que pediram mesas de 4 lugares, e você no final do dia você tem ali um total de pessoas, mas aí você quer saber de repente quantas mesas você ocupou, então ali você está trabalhando com um sistema, você tem 2 variáveis, 2 incógnitas, você tem mesas de 2 lugares, mesas com 4 lugares, e aí você vê lá, só tem uma pessoa que dá um nome na hora de pedir a mesa, né? Uma mesa para 2 lugares, você chega lá, tá Lândia, aí ela anota, mesa de 2 lugares para Lândia. Mesa de 4 lugares, Sandro, tá lá, mesa de 4 lugares para Sandro. Mas quando eu sentar, você vai sentar com outra pessoa e eu vou sentar com outras 3 pessoas. Então, a quantidade de cadeiras, a quantidade de pratos, a quantidade de sobremesas, enfim, todo o trabalho que a gente teve ao longo do dia nesse restaurante, ele vai ser dado quando a gente trabalhar essas equações. O número de pessoas que eu tenho que tem mesa para 4 lugares e mesa de 2 lugares, o número de cadeiras que foram ocupadas. E aí a gente tem um exemplo da gente estar trabalhando o sistema no nosso cotidiano. Mas aí tem vários, a gente tem vários outros, a gente pode adaptar essa linguagem, que é natural, essa nossa linguagem falada, para uma linguagem algébrica, para a gente traduzir para equação. Então, bora partir para a segunda questão do dia. Pode ser? Nessa aí a gente vai tratar uma coisa do nosso cotidiano. Vamos ver. Questão 178 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação, professor. Agora sim. Vamos lá. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes. 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu, em 33, o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Confuso, professor, confuso, a gente tem que admitir, não tem jeito. Se a gente organizar, a gente limpa a confusão. Fica tudo limpo, né? Vamos então, organizar? bora organizar? Vambora. Vamos fazer o seguinte, ó. 2 incógnitas, x e y. O que é essa minha incógnita x? Ela vai representar a quantidade de alunos com um bilhete.
que a minha incógnita Y vai representar? A quantidade de alunos com 3 bilhetes. 3, beleza. Com 3 bilhetes. E aí a gente vai pensar no seguinte: qual o meu total de alunos? O meu total de alunos é fácil, ó. Alunos com 1 bilhete, alunos com 3 bilhetes, os que faltaram, certo? E os que compraram 2 bilhetes. Lembra lá da questão? Sim, olha lá, 45 compraram 2 bilhetes. Tá aqui, ó. Então a quantidade de alunos aí envolvida. X mais Y mais 80 mais 45. Perfeito. Mas a gente tem outra informação. Qual outra informação que a gente tem? O total de bilhetes vendidos. Sim. Como é que a gente tem o total de bilhetes vendidos? Se eu tenho X alunos que têm 1 bilhete, X bilhetes de 1 aluno. Eu Certo. tenho Y alunos que compraram 3 bilhetes, 3Y. Certo. 45 alunos que compraram 2 bilhetes, então aqui eu tenho 90. Verdade. Olha a quantidade de bilhetes aqui. X mais 3Y mais 90. Boa. E agora a gente precisa de uma outra informação. Qual é a outra informação que ele está dando? Ele diz o seguinte: a quantidade de alunos que comprou um único bilhete é 20%, 20%, ó, 0,2, 2 sobre 10, 20 sobre 100, do total de bilhetes. Então tá aqui, ó, X é 0,2 vezes X mais 3Y mais 90. E você usa aqui o mesmo de total aqui. Exatamente. Esse é o total de bilhetes que eu trouxe para cá. E agora o que a gente está fazendo? Tem a última informação, que é assim: o total de bilhetes excede em 33 a quantidade de alunos. Olha a quantidade de alunos. X mais Y, 80 com 45 é 125, mais 33 eu tenho a quantidade de bilhetes, porque ele fala que excede em 33, então tem que acrescentar mais 33. Sim. E aí eu tenho esse sisteminha para resolver e eu vou resolver de forma tranquila, ó. Bora lá. Eu tenho X aqui do lado esquerdo, eu tenho X do lado direito. Como eu te disse antes, tira X dos 2 membros da equação. Cancelei. 3Y mais 90 é igual a Y mais 125 mais 33. Arrumando tudo, você chegou nisso aqui, ó. 2Y igual a 68. Quem é o Y que eu estou procurando? O Y que eu estou procurando é 34. Mas olha só, esse Y vai ser a quantidade de alunos que comprou lá 3 bilhetes. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o X. O que a gente vai fazer? E o engraçado, professor, é só que, aqui, ó, se desse mole, achasse o Y e acreditasse que essa era a resposta, tá lá a opção A. Aquilo que eu te falo. Não fez uma leitura atenta, tá com pressa? Olha lá, letra A, 34. Já errou. Não é essa a resposta. E é aquele erro que, assim, ó, ele sai da prova super satisfeito. Caramba, acertei a questão, 34, tá lá. Não é, não? Não é. Sabe por quê? O que ele quer agora é o X. Vamos usar essa equaçãozinha aqui de cima, ó, pra gente descobrir esse X. Olha o que a gente tem. X é igual a 0,2 vezes X, já estou multiplicando. Aí eu vou fazer essa continha aqui, ó. 3 vezes Y, 3 vezes 34, 3 vezes 34, mais 90. Isso aqui vai dar 192. Só que eu tenho 0,2 vezes 192. Então eu tenho isso, ó. 0,2 vezes 192. Vou arrumar. X, vou tirar 0,2x dos 2 membros, eu tenho 0,8x é igual a 0,2 vezes 192. Sabe o x que eu estou procurando? Esse x é o seguinte, ó. Ele vai ser 0,2 vezes 192 dividido Por 0,8. por 0,8. Sabe quando é que dá? Quanto dá? 48. 48. Tem essa opção? Temos Cadê? opção D. É isso, letra D. E ó, aquele que resolveu rapidinho foi lá, 34. Letra A, errou. Caiu na opção A. Tem que ter muita atenção e essa é uma questão que também tem que fazer continha, né, professor? Sim. Não tem jeito. Então, o bom de ter uma boa leitura é que no momento de fazer aqui todas as continhas, você vai ter esse tempo que você ganhou na leitura. É isso aí. A boa leitura ela vai permitir que você organize melhor a sua resolução. Você extraiu as informações do texto de forma mais precisa, a sua resolução ela é mais imediata, é mais limpa. E é importante treinar esse tipo de questão, né, professor? Mas muito. Elas tomam um tempo, sim, para resolver. É bom ter a prática ali, que já bateu o olho
e saber transformar aquilo em uma algébrica, Uma não? notação algébrica. Notação A algébrica. notação algébrica que é importante. Ele conseguir escrever essa notação algébrica que é importante para ele resolver esse tipo de questão. Essa habilidade é muito comum nessa prova do Enem. É muito importante que você consiga pegar um determinado texto e traduzir tudo aquilo que está no texto para essa linguagem da matemática. Perfeito. Então, só reforçando o gabarito, opção D. Opção D, não opção A. É isso Deixa aí. bem claro. Opção D. D. Tá aqui, ó. 48. Perfeito. Professor, 2 questões de sistemas lineares só em 2018. Costuma aparecer muito esse assunto? Sim, sistemas lineares aparece sempre. Essa habilidade que você tem que ter de traduzir uma linguagem nossa ali, falada, né? verbal, para notação algébrica, sempre vai ser muito cobrada. Então, tem que estudar. E para estudar esse determinado assunto, a gente já sabe, né? Ó, vou te dar 3 dicas hoje. Boa, gostei. Dica 1, os percursos educativos. Ah, moleque. Tá ali, você vai lá, vai estudar, olha para os percursos educativos e vamos trabalhar com isso. A segunda é a seguinte, tá precisando de questão para resolver? Dá uma olhadinha lá no site do nosso amigo Walter Tadeu. É. Agora, quer se aprofundar um pouquinho mais naquela nossa história de sistema possível, impossível, possível indeterminado? Pega um livrinho bom, um livrinho que é teoria resumida e tem exercícios bem direcionados, que é o Mativest. Entrou lá no Mativest, entrou no site do Mativest, tá lá disponível o livro. Dá uma trabalhada, que você vai se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento de sistemas. E para abalar todos os sistemas, chegou o momento Pop Prof. Professor, podemos dizer que a matemática é a única área do conhecimento que conta? Não. Contar tem gente que conta, né? Pô, por exemplo, o pessoal de história conta muito história. O pessoal de português, na hora de fazer uma boa redação, tem que contar uma boa história. Se a gente estiver falando em contagem, a gente tem a matemática aí com uma soberania em relação às outras. Mas também tem outras áreas que também trabalham com contagem. Um sujeito compra 30 melancias na feira, beleza? E aí ele vai pra casa e come 20. Não é melhor a gente parar de pensar na matemática nesse momento e começar a se preocupar com o sujeito? Cara, olha só, imagina o cara para comprar 30 melancias na feira. O cara foi de caminhão. Só pode ser. Quando a gente escreve um problema, Land foi à feira, comprou 30 melancias. Olha, como é que Land vai carregar 30 melancias? Chegou a casa, comeu 20. Para! Como é que vai comer 20 melancias? Vai passar mal. Faz com uva. Faz com uva, não é? Pô, faz lá. Land foi à feira, comprou 30 maçãs. Chegou a casa, deu 10 para uma vizinha, deu 10 para outra, comeu 5 e 5 jogou fora. Já melhorou. Melhorou não. Ele comprou 30 maçãs e só comeu 5. Tá A bom. gente tem que se preocupar com ele também. Mais que isso, ele vai passar mal. Nossa, é isso aí. Isso, meu amigo. Esse foi Sandro Vinícius no nosso Momento Pop Prof. Professor, além de todas essas dicas, tem alguma estratégia para resolver esse conteúdo? Tem sim. Tem que ser bem organizado. Se você organizar a sua solução, você consegue resolver. Porque eu vejo muito aluno fazendo da seguinte maneira: ele lê e ele tenta escrever algumas equações, fazer algumas contas, e daqui a pouco ele está ali com um monte de continha, um monte de coisa escrita ali na frente que ele não sabe o que é o aluno que comprou um bilhete, ele não sabe o que representa aluno que comprou 3 bilhetes, ele não sabe o que vai ser o total de bilhete. Então, organizar isso, você perdeu um tempinho colocando assim, ó, X, aluno que comprou um bilhete, Y, aluno que comprou 3 bilhetes. E aí você, a partir dali, começa a escrever suas equações. Essa organização é essencial. Se você não fizer isso, já tu vai se perder. Vai escrever um monte de informação ali, um monte de continha, não vai saber o que você está procurando. E você já viu, né? Se não fizer isso com calma, vai encontrar ali, dentro das opções, uma que te atenda, mas que não necessariamente é a resposta. É, fazer essa legenda, né? Vale muito a pena. É isso. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por ter vindo. Você já é de casa. Só me chamar. Chamou, velho. Perfeito, professor. Volte logo, eu vou te chamar. Tá fechado. Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima.